Em cima. Tá ligado? E, se eu não me engano, é o 4 ou 5. Tá no equipamento. Som. Boa tarde, pessoal. Confortáveis até agora? Sim? Gostando do evento? Calor? Eu mudei faz 40 segundos o ar para ele dar uma refrescadinha maior. Tá? Eu sei que com a porta aberta ali acaba saindo um pouco mais de frio daqui de dentro. Nós vamos agora para mais um ciclo. Quem vai estar agora conosco é o pessoal da RD, o Justino e o Victor. Vamos dar boas-vindas para eles e vamos dar sequência, tá? Depois disso aqui, tem um coffee break e também mais uma... No final, a gente tem um painel que vai ser, assim, bem agitado. Palestra coffee break. Desculpa, confundi as coisas. Por favor, fiquem até o final. A gente vai ter umas surpresas bem legais, alguns sorteios muito bacanas. Vai valer a pena. Beleza? Vou passar o microfone. Bem-vindos. Muito obrigado. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui depois palestras das pessoas que a gente admira, que a gente tem ouvido para aprender. Né? A gente vai agora à tarde compartilhar um pouco da nossa experiência nos resultados digitais. Então, é uma palestra um pouco mais prática. E, como vocês podem perceber, elas vão dar sequência para as palestras da manhã, em que a gente falou de princípios ágeis, de conceitos e tal, e a gente vai mostrar aqui o que a gente tem aplicado, o que tem funcionado para a gente em cada momento da nossa história. Vamos lá. Eu sou o Rafael Justino, eu sou Product Manager na Resultados Digitais, estou fazendo 3 anos de empresa lá, tenho 15 anos de carreira. Aqui comigo está o Vitor Bernardo, ele é Engineering Manager lá na Resultados Digitais, e já está com a gente há 1 ano, com 17 de carreira. Isso aí. Então, Resultados Digitais é uma empresa de software como serviço, SaaS, né, nuvenzinho. O nosso software é um software de gestão de inbound marketing, marketing digital de atração, em que a gente faz customer development de verdade, então é uma aplicação aí que o Filipeiro trouxe para a gente. E aí são essas as etapas, né? E a gente trabalha não só com software, Tech Touch, mas também com Customer Success de acompanhamento dos nossos clientes para garantir que eles se mantêm se desenvolvendo como customers, né? Não apenas antes de comprar da gente, mas depois também garantir que eles estão tendo sucesso. Nosso software é o RD Station, que trabalha com esse monte de features, e depois vocês podem dar uma olhada mais a fundo, mas é basicamente gerenciar as atividades de marketing digital que vão encaminhar pessoas que nunca ouviram falar de você até o momento de serem abordadas em vendas e depois fechar negócio com a tua empresa. Ok. A RD está com 5, 6 anos agora de história. Nesse período, a gente já teve 83 milhões de reais de capital investido. Hoje, somos mais de 420 R-Doers e já temos mais de 7.200 clientes aí semana passada. Mas e aí, né? A gente, nesse período, também conquistou 3 vezes o melhor lugar para se trabalhar em Santa Catarina e já entramos nos últimos 2 anos entre as melhores do Brasil para se trabalhar. E temos o evento anual, que é o RD Summit, que acontece aqui em Florianópolis, e é o maior evento de marketing e vendas da América Latina, aqui em Floripa. Tá? Então, essa preocupação de trazer aqui para Florianópolis aí é uma relevância também, né, no mercado de tecnologia. Tá, mas e daí, né? E daí quem são vocês? Né? A ideia é que a gente fale um pouco aqui a respeito da nossa complexidade atual, né, de como que a gente está hoje gerenciando de uma forma ágil toda a complexidade que a gente tem em termos de produto, de pessoas, de gestão, etc. São mais de 100 pessoas na área de produto, divididas em 12 times, e são mais de 300 pull requests, mudanças no software, todo mês. A ideia é que a gente conte hoje, então, um pouco de quais foram os problemas que a gente viu no nosso crescimento, como que a gente se adaptou, as decisões que a gente teve que tomar, e o que a gente aprendeu em cada passo do caminho, de uma forma bem prática mesmo, tá? Então, era uma vez... Lá em 2011, fundação da Resultados Digitais, essa era uma salinha ali na ACAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. 5 pessoas, os 5 fundadores, 3 desenvolviam,
Um era o idealizador ali, o Eric Santos, nosso presidente até hoje. Todos eles estão com a gente até hoje. E o outro era o administrador, que fazia mais a parte de marketing ali. E era isso, a empresa, startup, todo mundo bota a mão, né, totalmente flat, né, e seguiu. Mas, conforme a gente foi crescendo, a gente foi colocando mais gente para dentro, porque a gente precisava entregar o produto de software. O Filipeiro provocou a gente de manhã a respeito de Minimum Viable Product, e o que a gente fez de produto viável era serviço, era consultoria. A gente simplesmente conversava com os clientes por telefone e encaminhava eles na nossa metodologia e foi vendo se isso tinha aderência de mercado, antes de entregar qualquer software. O primeiro software que a gente entregou foi para nós mesmos ali, de automação de algumas métricas que a gente estava fazendo em nome do cliente para poder ajudar ele na consultoria. Mas não tinha software sendo vendido, né? Isso era o nosso produto viável sendo vendido e provando as nossas hipóteses. Então, lá em 2012, 5 pessoas aí na área de produto, né? O CTO e 4 tudo, né? E a gente foi crescendo nessa época, então é natural, né? A gente, com equipe pequena, com coisa para fazer, a gente já tinha uma noção bem clara do que precisava ser feito. Scrum, né? Scrum, XP, vamos lá, aplica da forma mais direta ao ponto possível. O próprio CEO era o nosso PO, mais ou menos. O CTO era o Scrum Master, fazia esse papel, e os engenheiros estavam ali desenvolvendo o que a gente sabia que precisava ter no mínimo do produto ali, na primeira vez que a gente ia colocar o produto na mão do cliente. A métrica de sucesso nessa época, então, burn down, né? Tem que entregar, é isso que importa. A métrica de sucesso da equipe é entregar a história, é compor o software para que a gente chegue no momento de colocar na mão do cliente. Então, as primeiras entregas, tem algumas pessoas aqui que vão reconhecer essa interface lá das antigas. Essa é a primeira interface do RD Station, e essas são as primeiras features que a gente lançou para colocar na mão do cliente. A gente já tinha alguns relatórios, algumas métricas de back-office, assim, essas foram as primeiras coisas que a gente lançou nas primeiras sprints. Mas a gente viveu esse momento até certo ponto, e a gente percebeu que tinha problemas, percebeu que chegou num ponto de saturação da estrutura e do jeito de trabalhar. A gente chegou a ter 20 pessoas em uma equipe, rodando Scrum, com o CEO se envolvendo como PO, o CTO se envolvendo como Scrum Master, e a comunicação começou a sofrer. A gente começou a ficar confuso a respeito do que fazer. Como diria o Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano, até tomar um soco na boca. A gente olhou, viu que não estava mais dando certo e resolveu dar um soco na própria boca. O que a gente vai fazer a respeito? Né? A primeira decisão, então, vamos, de acordo com as orientações aí do Scrum, vamos quebrar ali naqueles times de tamanho de duas pizzas, né? Tem que funcionar. E aí o CTO, então, ele se afasta um pouquinho e coloca os Scrum Masters dentro do time. O resto do time é basicamente software engineer mesmo. E a gente criou, então, para poder soltar também o CEO, né, da operação, a gente criou o time de solução, que aí era o nosso primeiro PO, contratado nessa época, isso é 2014, e a gente foi até chegar ali em 4 UX designers, e esse era o time de solução, era o time que funcionava antes de entregar as demandas para a equipe, era basicamente esse time que escrevia as histórias e tal, tinha o definition of ready ali, pronto para ser trabalhado, que a gente entregava para o time trabalhar. E Kanbanzão, né? Kanban de produto, né? Os times rodavam Scrum dentro deles, só que eles puxavam de um Kanban centralizado o que o time de solução entregava, né? Então, temos que planejar, temos que detalhar e tal, e entregar para o time vai desenvolver, testar, entregar, e o deploy era centralizado no CTO, ele que fazia a mudança realmente lá em produção. Os times faziam o que viesse, né? Então, essa semana eles estão trabalhando ali na parte de e-mail marketing, semana que vem estão trabalhando no outro lado do sistema. E isso funcionava muito bem na época, e era bom porque todo mundo conhecia o sistema e não tinha um problema que o Ágil trata também, que é o code ownership, né? O código não é de ninguém da equipe, não é da pessoa que encostou nele antes. Todo mundo tem que manjar de tudo no código, todo mundo tem que rapidamente conseguir se envolver, e isso força o time a fazer clean code, a evoluir também na comunicação dentro do próprio código e na comunicação no dia a dia ali. E todo mundo se ajudando muito, né? Também, nesse aspecto, a gente puxou o suporte técnico para o time de desenvolvimento, então rotacionava dentro do time ali quem que ia ficar cada semana no suporte.
Não era muito confortável, o desenvolvedor não gostava muito, né, John? De fazer suporte, mas era o jeito da gente garantir que cada desenvolvedor se envolvia com os problemas reais dos nossos clientes ao usar o nosso software, conseguia perceber o impacto do trabalho dele nas semanas anteriores e nas próximas semanas, e o suporte ele trabalhava tanto com as dúvidas, né, mais técnicas que o pessoal de atendimento, de consultoria não conseguia resolver, quanto tarefas manuais que o software ainda não atendia, e aí dava para fazer ali direto no banco de dados, aquela coisa toda, perceber e lidar com os bugs, e ter essa interação direta com os clientes, que foi super importante para a construção da nossa identidade como empresa, né? Todo mundo é dono do negócio, todo mundo participa do atendimento ao cliente, e todo mundo é responsável pelo sucesso do cliente, não pelo sucesso do nosso produto, não pelo sucesso da nossa empresa apenas. Né? O nosso sucesso é o sucesso dos nossos clientes. E aí, com isso, né, a gente, com essa de divisão de time, de botar galera no suporte e ter o time de solução, a gente acabou lançando... Alô, som, tudo bem. Tá. Vamos ver. Link. Várias opções, vamos lá. E aí, nessa época, a gente conseguiu soltar mais coisas, porque o fluxo não era mais uma fila única de todo mundo trabalhando na mesma coisa ao mesmo tempo. A gente conseguiu se organizar e dividir a atenção para diversas coisas, paralelizar, e começou a entregar um volume maior de valor para o nosso cliente, perceptível pelo cliente, né? Quando a gente percebeu que era isso que estava acontecendo, e não só na área de produto, a empresa inteira estava fazendo isso, a gente resolveu que, ok, estamos crescendo, estamos colocando mais gente aqui para dentro, estamos atraindo talentos de diversas partes do Brasil até para trabalhar com a gente, né? A gente percebeu que era importante a gente destilar a nossa identidade e transformar isso em alguma coisa mais palpável. Foi aí que a gente olhou no Vale, né, por benchmark mesmo, olhou que diversas empresas estavam fazendo isso, diversas startups estavam fazendo isso, para garantir que a sua cultura ia ser seguida dali para frente, que as pessoas que iam entrar sabiam o que esperar e que as pessoas que estavam ali dentro sabiam como se balizar em termos de comportamento, em termos de atitudes, né? Esses aqui são os nossos valores, são uma parte do Culture Code, os valores, né? E basicamente, rapidão, confiança na galera do meu time, a galera que está em volta de mim é de confiança, eu sei que eles estão fazendo o melhor deles, eles estão estudando pra caramba e tudo mais, e entre os times também, né? O produto tem que confiar no atendimento, tem que confiar no marketing, tem que confiar em vendas, e todo mundo precisa agir junto, e eu vou focar ao máximo no meu trabalho para que eu seja a melhor pessoa naquele lugar, porque eu sei que nas outras equipes é isso que eles estão fazendo também. O cliente é a prioridade, né? Já falei aqui a respeito de a gente se balizar pelo sucesso do cliente, não simplesmente o nosso. Eu vou sempre trabalhar na menor coisa possível que atinja o máximo de resultado, comprova uma hipótese, eu não vou ficar aqui penteando e embelezando antes de entregar. Eu vou testar rapidamente, o Felipeiro provocou um pouco a gente nessa direção. Tudo que eu faço ali dentro, eu compartilho. Então a gente criou, né, esse cara aqui, o Shipit, que em produto é a essência ali do compartilhamento. A galera começa a participar de evento, vai palestrar e tudo mais. Tudo que a gente aprende dentro de casa, a gente compartilha até para testar na comunidade. Se, pô, eu falei que a gente faz assim, tá dando certo e tal. Aí vem um Felipeiro da vida e dá um tapa. Pô, não tá prestando atenção em tal coisa. A gente, aí vem o Toninho e tal, e dá um conselho. Pô. Então, quanto mais a gente se expõe, mais a gente está aberto a aprender também, né? E quanto mais a gente se prepara para se expor, mais a gente aprende também. Todas as nossas decisões são orientadas a dados, e não na opinião de um gerente ou de um operador ou de qualquer coisa. Todo mundo que quer defender uma ideia, que quer fazer uma mudança, está orientado a dados e precisa mostrar porquê das coisas. E como eu falei ali no 18, a preocupação com excellence animal. Assim, eu preciso entregar o meu melhor para que a galera continue confiando em mim, na minha equipe, na minha área da empresa, né? O Shipit, como eu falei, tá aqui, tem o endereço ali. No Shipit a gente compartilha a respeito do nosso dia a dia em produto, na área de produto. Então tem artigos sobre quality assurance, sobre gestão ágil, sobre gestão de produto, engenharia, código e tudo mais. A gente vai compartilhando aqui, né? Tem os outros blogs que são a respeito das outras faces do negócio da Resultados Digitais. Vou passar aqui para o Vitor, que vai mostrar os nossos próximos problemas.
Então, pessoal, assim, a nossa equipe, o nosso time de engenharia, ele continuou crescendo, o RD tem vindo de um crescimento exponencial. Nós chegamos a ter em torno de 40 pessoas na área de engenharia, ainda naquele modelo que o Justin comentou agora, tendo um Kanban, uma equipe de solução, que faz toda a preparação da demanda para as equipes de desenvolvimento puxarem, né? E elas iam puxando aleatoriamente, conforme a prioridade que era definida pelo time de solução. E nós chegamos a ter 4 times de desenvolvimento puxando desse Kanban. E continuando na mesma estrutura, o CTO fazendo a gestão de pessoas, um Scrum Master em cada time, dessa forma. E aqui, de novo, a gente sentiu um distúrbio na força, um problema na nossa área pedindo ajuda, nossa área de engenharia, a gente precisa mudar. Por quê? Quais eram os problemas? O primeiro problema é que a equipe de solução ela já não estava mais conseguindo dar conta da vazão de estudar as demandas e ir a fundo em alguns épicos para alimentar 4 times de desenvolvimento. Então, o que começou a acontecer é cada vez a gente trabalhar em menos épicos, liberar menos funcionalidades maiores, trabalhar mais em quick wins, em alterações pequenas que dão pequenos ganhos, mas a gente não estava mais conseguindo se aprofundar em algumas demandas. O nosso produto ele cresceu demais, a quantidade de clientes aumentou muito, e funcionalidades que eram pouco usadas passaram a ser muito usadas, cada vez mais clientes. E para nossa área de engenharia também ficou complicado, né? Porque como a gente puxava as demandas aleatoriamente, muitas vezes pintavam melhorias em uma funcionalidade que aquela equipe nunca viu, né? Que é a primeira vez que tem contato. E como a coisa estava muito dinâmica, não tinha tempo de fazer o repasse de conhecimento. Enfim, estávamos com um problema e daí, assim, para fechar com chave de ouro esse alerta da nossa estrutura, nós tivemos alguns incidentes graves em e-mail marketing, isso foi em meados de 2015, e aqui evidenciou bem, quando a gente teve que trabalhar na resolução desses problemas, o quanto fazia falta ter especialistas em algumas temáticas do produto. Então, a gente propôs, nós executamos uma série de alterações que eu vou mostrar aqui para solucionar todos esses problemas. A primeira delas, a contratação de mais POs, né, que nós tínhamos apenas um PO, que a gente chamava de PO satélite, que ele tem que conhecer toda a plataforma de marketing digital, se aprofundar em toda ela para conseguir gerar os épicos. E isso estava ficando insustentável, então nós começamos a contratar mais POs para ajudar, dar mais vazão. Nós começamos a estruturação do time de QA. O nosso time de engenharia ele sempre foi muito preocupado com qualidade de código, nós trabalhamos com TDD, nós temos um percentual bem alto de cobertura de código, mas os problemas começaram a ficar cada vez mais complexos. Avaliar impacto está ficando cada vez mais complexo, testes de aceitação automatizados que nós não tínhamos. Então, a gente começou a contratar os primeiros QAs para estruturar um processo um pouco mais robusto. E aqui, que eu acredito ser a alteração de maior impacto, que deu mais resultado, nós fizemos um POC, uma prova de conceito. Como nós estávamos com um problema em entregabilidade de e-mails, que era aqueles incidentes de e-mail marketing que eu comentei, nós criamos o primeiro time especialista de resultados digitais. Um daqueles 4 times que nós tínhamos virou especialista e ele passou a trabalhar especificamente com entregabilidade de e-mails. Dispatch é o nome do time, todo time da RD tem um nome, é batizado pelo próprio time, né? E quando nós criamos essa prova de conceito, nós traçamos algumas premissas muito baseadas em benches, né, da própria Spotify, que essa equipe ela tinha que ser multifuncional, ou seja, todas as especialidades necessárias para aquele time funcionar bem tinham que estar dentro do time, focadas naquela temática. Autonomia para o time, então o time decidia como trabalhar, como que ele ia fazer o suporte, como que ele ia trabalhar o roadmap, priorizar as demandas. Processo também, como que ele vai trabalhar o processo, se vai trabalhar com Kanban, com Scrumban, com Extreme Programming, Waterfall não, mas era cargo do time escolher a forma de trabalho. Esse time vai mergulhar de cabeça naquela temática, tanto na parte de negócio, fazer bench, conhecer nossos concorrentes, até para sermos melhores que os nossos concorrentes, ter features world class, e também na parte técnica, né, nas especificidades daquela temática. E uma equipe auto-organizável, né, na ausência de um, que o time saiba o andamento do todo e saiba o que tem que fazer. Foi nesse momento que a gente mudou a nomenclatura do papel de PO para PM. Né? Para nós foi bastante relevante isso, porque na visão da maioria, o PO é aquele que faz as user stories, trabalha mais para dentro do time. E nesse caso, nós estávamos cobrando do PM que ele trabalhasse mais para fora do time, com uma visão de roadmap, uma visão de mercado, de concorrentes, enfim.
Foi só uma mudança de nomenclatura, que para nós foi bem importante, fez bastante sentido, até por questão de carreira de quem estava lá dentro, mas as pessoas continuavam sendo as mesmas. Tá? E também teve a mudança do Scrum Master para Team Leader. Uma porque os times não trabalhariam necessariamente com Scrum, né? Poderiam trabalhar com outras metodologias. E outra que a pessoa que era o Scrum Master passa também a fazer a gestão de pessoas, por isso que ele vira um Team Leader. O time deixa de ser cobrado por burn down. O burn down continua sendo uma métrica muito importante, tá? A métrica de cadência, de execução, as equipes continuam acompanhando ele, mas não é mais a métrica principal. A métrica principal que a gente passa a acompanhar é resultado. É se as features daquela temática estão sendo adotadas por nossos clientes, se nós estamos conseguindo reter os clientes, ou seja, eles adotam e continuam usando a feature. A satisfação dos clientes é muito importante também. E algumas KPIs específicas de cada uma das temáticas. Né? No caso do Dispatch, nós medimos, né, depois que nós fizemos a prova de conceito, né, os resultados. Então, assim, a utilização da feature, isso aqui é ao longo de um ano, de uma equipe especializada. A utilização aumentou muito, os problemas baixaram, nós tivemos, no começo foi mais complicado, porque nós tínhamos muitos incidentes, muitos problemas, né, mas depois dá para ver a queda drástica. E o sucesso do cliente também aumentou muito nessa feature, né, a percepção, a satisfação dos nossos clientes. Então, a prova de conceito ela foi aprovada e nós fizemos o rollout da estrutura para toda a equipe de engenharia. Isso foi em janeiro de 2016. Nós tínhamos uma equipe de 60 pessoas, o time cresceu, e nós quebramos esse time essa equipe toda em 7 times especializados. Cada time ficou responsável por uma temática, e uma temática é um conjunto de features, né? Por exemplo, temática de conversão, trabalha com landing pages, pop-ups, com estatísticas de conversão, enfim, é um conjunto de features daquela temática. E nós tínhamos um head de engenharia e head de produto. Aqui o CTO sai da jogada, o CTO agora está... Esses dois respondem para o CTO. Tá? O papel do head de engenharia é acompanhar principalmente os team leaders, porque nessa época nós tínhamos muitos team leaders jovens na empresa, com a primeira experiência de liderança, então eles precisavam de um apoio bem forte do head de engenharia, na formação de equipes, acompanhamento das pessoas, e também no acompanhamento de métricas de engenharia, métricas de suporte, de bugs, de qualidade de código, performance, enfim. E tínhamos um head de produto que fazia o acompanhamento dos PMs, direção de roadmap, alinhamento de roadmap, metodologia de produto, para fazer compartilhamento. Quando nós fizemos esse rollout, nós ficamos bastante preocupados com relação à comunicação, né? Como nós quebramos os times em temáticas, e a comunicação não passar a não fluir, né? De os times criarem barreiras. Então, junto com esse rollout, nós também criamos os chapters. Chapters são comunidades especialistas, também vem muito do bench com a Spotify, tá? Então, nós criamos chapters de PMs, dos Product Managers, Team Leaders, UX e QAs. E a ideia dos chapters é compartilhar conhecimento, entender os problemas das outras temáticas, ver se os times podem se ajudar. Então, cada chapter tem uma cadência própria, definiu a sua forma de trabalho, e eles vêm se reunindo, compartilhando conhecimento, se ajudando, e é uma forma da comunicação fluir entre as equipes. Nós também nos preocupamos muito com a comunicação para o restante da empresa, para as outras áreas, porque antes a área de engenharia se reportava para as outras áreas da empresa. Agora, como nós estamos dando autonomia para os times, cada time vai se reportar para as áreas da empresa. Então, nós criamos alguns canais de comunicação, que são padrões para todos os times. Tá? Nós temos o RDoer Voice, que é um board no Trello, que todo RDoer, todo colaborador da RD pode entrar lá e criar sugestões de melhoria, sugestão de novas funcionalidades. E o PM responsável pela temática vai se responsabilizar por aquela sugestão, vai fazer análise, vai detalhar, vai dar retorno, pedir mais informação, enfim, vai dar um encaminhamento para aquela demanda. Nós criamos canais no Slack, canais de dúvidas. Cada temática, cada time tem um canal de dúvidas, tracinho o nome da temática. A ideia é que todos os RDoers entrem, o canal é aberto, eles podem entrar lá e tirar dúvidas com relação àquela temática. E todo aquele time de engenharia está ali dentro do canal para poder responder e tirar essas dúvidas. E daí cada time trata esse canal de uma forma diferente. Tem time que faz rodízio, tem time que deixa orgânico, quem vê primeiro a dúvida vai lá e responde, enfim. É a autonomia do time para trabalhar, né? Ainda com relação à comunicação, criamos uma reunião chamada Product Review, que a ideia dessa reunião ela é mensal, é uma reunião com toda a RD, onde os PMs apresentam tudo que a equipe de engenharia liberou naquele último mês, tudo que a equipe de engenharia está trabalhando,
e tudo que a equipe de engenharia já está estudando, já está analisando para implementar no futuro. Então, é uma reunião bem bacana. E também tem o próprio roadmap, que é uma ferramenta de comunicação. Nós temos um roadmap de curto, médio e longo prazo, ele é aberto para toda a RD. É uma visão de futuro, ele está em constante revisão, né? Não quer dizer que nós vamos executar ele, mas é uma ferramenta importante para todo mundo saber quais são os próximos passos, né? Os possíveis próximos passos. E por último, de comunicação, aqui foi uma coincidência que em janeiro de 2016, quando nós fizemos o rollout da estrutura, a RD implementou o framework de OKRs, que é um framework que foi criado pela Intel, mas foi amplamente divulgado depois que o Google passou a utilizar, que é um framework para definição de metas e alinhamento das equipes, para engajamento de todos os times, né? Então, a empresa define os seus objetivos, seus principais objetivos, a gente faz isso por quarter, e depois isso vai indo para as áreas, vai indo para as equipes das áreas. Então, toda a equipe nossa, aqueles 7 times que eu mostrei, todo quarter eles têm OKRs definidos, objetivos, e como nós vamos medir para saber se nós atingimos aqueles objetivos. E isso tem que estar alinhado com o OKR da área, que tem que estar alinhado, por sua vez, com o OKR da empresa. Tá? Mas também é uma ferramenta muito importante de comunicação, né? Para todo mundo saber o que aquele time está focando naquele quarter. Bom, foi um pacote bem maior de mudança e nós tivemos resultados bem interessantes, tá, pessoal? No final do ano, nós fizemos a maior entrega da história do RD Station, que foi feita no RD Summit, que é o evento de marketing digital que o Justin comentou. Aqui foi um gamification que nós fizemos com o time. Nós desenhamos esse foguete na parede, dividido. Nós dividimos o foguete e cada parte do foguete é a entrega de um time. Então, cada time ficou responsável no Q3 do ano passado, no terceiro quarter, a entregar um épico para o Summit, para a gente fazer um boom no Summit, fazer um grande lançamento. E sempre que um time entregava o seu épico, ele pintava o foguete e ganhava um prêmio. Ali tem um barril de chopp, coca, enfim. E no final nós ficamos aqui com o foguete entregue, todo pintado, todos os times fizeram as suas entregas, e lá no Summit nós lançamos o novo RD Station. E não sei se vocês acompanharam, mas foi um lançamento bem grande, assim, foi o maior da história do produto. Final de 2016, nós terminamos o ano com 90 pessoas no time, e 12 times especializados. Tá? Então, conforme ia entrando mais pessoas, a gente ia criando mais times, dividindo o escopo de alguns times, que estava com um escopo muito grande. E durante o ano também começaram a surgir algumas outras comunidades, né? Que essas comunidades são comunidades mais orgânicas, né? Elas vão surgindo conforme o interesse, que foi até que o Antônio comentou na palestra dele, que são as guildas. Então, aqui 3 guildas que surgiram durante o ano, Docker. Então, um grupo de pessoas que se interessava pelo assunto se juntou e começou a evoluir essa tecnologia dentro da RD. Nós temos a guilda de Black Ops, que é um grupo que se junta para trabalhar alguns débitos técnicos do sistema. Temos uma guilda de Open Source, que é uma guilda para trabalhar alguns projetos fora do RD Station. Projetos para a área, mas não tem relação necessariamente com o produto. E aqui, quem quer participar, participa independente da especialidade, e é bem orgânico isso. A criação de novas guildas. Mas aqui, de novo, com 90 pessoas, com 12 equipes, com esse monte de comunidades, de novo pintou um sinalzinho de alerta, bem menor do que o anterior, mas nós percebemos que nós estávamos com um problema, principalmente na profundidade, na gestão. Tá? Aqui é uma fotinho do nosso head de engenharia, tá uma piadinha com ele, um cara muito gente boa. Mas no começo de 2016, quando ele estava com apenas 7 times, e no final do ano com 12 times, e mais as comunidades, então estava cada vez mais difícil fazer o acompanhamento de perto dos times. E como que a gente percebeu esse problema de profundidade na gestão? Foi através do Capybara Health Score. Capybara Health Score também é uma ferramenta que nós trouxemos do Vale, em Bench, que nós fizemos com empresas lá fora. A ideia do Capybara é a gente ter uma nota da saúde do time. Então, todo mês, todos os times, todos os 12 times, eles se reúnem e dão uma nota para todos esses temas que estão aqui na esquerda. Eles dão nota se tá bom, se está médio, se está ruim, e qual que é a tendência, né? Se a tendência é melhorar, é continuar na mesma, ou se é de baixa. E através daqui que nós percebemos o problema da profundidade na gestão e que começou a alertar, né? Através ali, por exemplo, peão jogador, missão do time, trabalho em equipe, enfim. E outro problema que apareceu com esse montante de equipes é um pouco de comunicação. É que, como o time cresceu, algumas temáticas passaram a ter mais de um time. Eu vou dar de novo o exemplo do e-mail marketing, que estava com 2 times trabalhando em e-mail marketing, separando algumas features para cada time.
Mas, em alguns momentos, os dois times estavam mexendo na mesma parte do código, e faltava um pouco de alinhamento e dava alguns problemas. E também questão de priorização. Como os times estavam trabalhando de forma autônoma, em alguns momentos, o alinhamento do roadmap, né? Há um time de e-mail trabalhando mais para retenção e outro mais para atração. E se os dois estivessem alinhados e trabalhando com o mesmo objetivo, talvez o resultado seria melhor. Então, com esses problemas de comunicação que eu comentei, profundidade na gestão, a gente propôs uma outra mudança, que foi a criação das tribos, também muito voltado do que a Spotify faz. Nós criamos 5 tribos e nós agrupamos as tribos de acordo com as temáticas. Então, temos uma tribo de relacionamento, de Customer Journey, de gestão de leads, plataforma e sistemas internos. Cada tribo ela tem um líder de engenharia e um líder de produto. E esses líderes é que fazem o acompanhamento dos times. Então, isso resolve o problema da profundidade da gestão. E uma premissa, quando nós criamos essa estrutura, era não criar outro nível hierárquico, né? Que muitas empresas fazem isso quando aumenta a equipe, né? Temos um gestor, cria coordenadores, líderes. Isso acaba prejudicando muito a comunicação. Então, essa foi a estrutura que nós criamos. Ela é bem recente, tá? Nós anunciamos ela em janeiro, fizemos o rollout em fevereiro. Ainda não temos números para mostrar para vocês o resultado. Provavelmente na Jaya Brasil a gente mostra já com números e talvez até com alguma outra mudança, né? Não sei. E é isso, pessoal. Eu passo a palavra de novo para o Justin. Valeu, Vitor. Então, deu para ver que não tem nada estanque. Estava comentando agora há pouco com a Liz, né? A gente trabalhou junto há alguns anos atrás e eu estou só há 3 anos na RD. E eu passei por quase todas essas mudanças. Assim, eu vi isso acontecer do meu lado. Parece que eu estou lá há 10 anos, 14 anos. Porque a ideia é que a gente continue enfrentando os problemas e chegando no limite das decisões que a gente tomou no passado. E a gente precisa fazer alguma coisa para resolver, para dar o próximo passo, para continuar crescendo. Então, como visão de futuro já, o que a gente já está percebendo nesse momento, uma das coisas é que está dando alguns choques em você ter uma visão de produto, mercado, concorrente e tudo mais, e você ter a visão de engenharia, sustentabilidade de código e qualidade, e você não colocar no mesmo patamar de importância o UX, a experiência do nosso próprio cliente ali, né, nessa tomada de decisões. Então, eles fazem parte das equipes, mas eles não estão aqui ainda na gestão da tribo, liderando essa visão em nível de tribo. Então, a gente tem uma visão de futuro bem próxima de já colocar o UX ali também, né, como head de tribo. Até o final do ano a gente tem que estar com 150 pessoas. A gente virou 90, hoje já está com mais de 100. Até o final do ano tem que ter mais 50 pelo menos. Isso considerando o turnover. Então, a gente deve estar contratando aí esse ano umas 55 pessoas, aí, por aí. E isso traz muito mais complexidade. Isso traz mais times, porque a gente tem coisas que a gente não está dando atenção hoje, porque não tem gente para dar conta. Então, isso traz a criação de novos times para atacar temáticas que estão meio abandonadas. Isso traz complexidade na comunicação entre os times, as tribos e tomada de decisão e alinhamento com o resto da empresa. Então, muitos desafios ainda para enfrentar daqui a pouco. O Toninho mostrou o mar inteiro, né? Eu queria reforçar esses 2 pontos, né? O Empower Teams, que para a gente tem sido a ferramenta de tomada de decisão mais efetiva na história da RD, que é, ok, joga o problema para o time. Como é que a gente vai resolver? O problema está aqui, ó, métrica, número, data-driven, né? Está aqui. Como é que vocês vão resolver? Como que vocês acham que isso deve ser feito? Deixa o time tomar a decisão. Tomar decisões melhores passa por colocar na mão de quem realmente está vivendo o problema. E growth structure. A gente precisa crescer a estrutura, precisa amadurecer a estrutura para comportar as novas complexidades que a gente está colocando para dentro do sistema. O sistema de desenvolvimento de resultados digitais. A gente conseguir garantir o alinhamento entre os times, dos roadmaps, das práticas, dos processos, para garantir que a gente está aprendendo todos juntos, né? Alguém aprendeu, você não precisa aprender de novo, né? Usa o que o cara aprendeu e segue a vida. Manter a autonomia, né? Deixar com que os times tomem as suas próprias decisões, não apenas a respeito do seu jeito de trabalhar, mas também a respeito daquele pedacinho do sistema que eles são os que mais entendem daquela área, eles que conversam com os clientes, eles que vivem o suporte. Então, o que a gente vai fazer a respeito do produto? Vocês vão decidir. Limitar a escala. Queria fechar só com o que é agilidade. A gente fala muito de agilidade em português
como velocidade. A gente se preocupa com cadência, entrega e tudo mais. Mas Darwin já apresentou isso para a gente muito antes de existir desenvolvimento de software. O benchmark é útil, é muito legal. A gente falou aqui do Spotify, falou do OKR, do Google e tal. É útil, sim. Mas não é template. Não é copia e cola, joga em cima da tua empresa e jura que vai funcionar. A Anne comentou um pouco disso com a gente hoje. Não é bem assim. O tamanho da tua empresa não é documento. Você pode ser ágil lá quando você é pequenininho, fazer o scrumzinho ali em volta de um PO, Scrum Master, os papéis ali dentro da equipe, beleza. Mas quando você cresce, vai ter problemas que essa estrutura não vai comportar. Você vai precisar ser ágil de verdade, que é se adaptar a mudanças. Agilidade é a lebre que tem, que quando o cachorro está perseguindo ela, por mais rápido que seja o galgo, a lebre muda de direção muito mais rápido do que ele. Ele se embola todo para fazer uma curva. A lebre simplesmente faz assim, mudei. Porque eu percebi o problema, eu percebi o risco chegando perto e eu consegui tomar uma decisão que mudasse isso. E eu estou falando, é o sistema inteiro, é a equipe como um todo. Então a chamada aqui final é essa. Agilidade é capacidade de se adaptar à situação que você está vivendo no momento. Valeu, pessoal. Pessoal, no máximo uma pergunta. Cara, aí eu olho para a plateia, tá o Rodrigo Yoshima levantando o dedo e tem outra pessoa. Obrigada. Oi, eu queria saber como é que vocês medem a satisfação do cliente, porque vocês disseram ali que abandonaram o burn-down para se preocupar com a satisfação do cliente, que na verdade é o que importa. E como é que vocês medem que ele está satisfeito ou não? iRate Metrics, não dá para explicar tudo agora, mas é basicamente a gente entender quanto dos clientes estão adotando as novas mudanças ou quanto estão adotando as partes do sistema que realmente levam para o sucesso. Então, a parte de Customer Success diz para produto, olha, sucesso em marketing digital é o cara fazer isso, depois isso e amadurecer nesse ponto. E aí você coloca aquele monte de feature para que o cliente consiga fazer. Se ele está usando, se ele adotou aquela feature, ótimo, adoption. Depois, retention, ele se acostumou a fazer aquilo recorrentemente, obrigado. E você vai evoluindo para garantir que os clientes eles se acostumam com o seu sistema, eles se tornam um hábito no dia a dia deles, e aquilo ali realmente afeta as métricas de sucesso deles, não as suas. Então, eu como Product Manager da equipe de entregabilidade de e-mails, eu respondo pelo sucesso dos clientes que usam as features que o meu time desenvolve. Então, a gente mede ali a entregabilidade mesmo, e ver se está melhorando por causa das coisas que a gente colocou no software que ajuda ele a entregar a ter uma melhor taxa de entregabilidade. Além de, claro, né, medir se a gente fez uma comunicação, uma educação suficiente para ele entender e usar bem as nossas features. Só um detalhe, nós não abandonamos o burn down, tá? O burn down, ele não é mais a métrica fundamental. O fundamental agora é o sucesso do cliente. Mas os times continuam usando para medir cadência. Obrigado, pessoal.